Pimentel, o torcedor eu nem acho tanto, porque o torcedor ele é passional, então o torcedor acha que é normal. Na maioria das vezes, a maioria dos torcedores pensam assim. Nós vimos isso no caso do Gabigol, nós vimos isso no caso do John Kennedy e tantos outros. Para o torcedor, o jogador tem que entrar em campo e fazer gol. Tem que jogar bem. Não está nem aí para o que ele faz no dia a dia dele. Só que o que ele faz no dia a dia dele, mesmo ele sendo livre para isso, vai influenciar o resultado dele dentro de campo. E o Oscar Romero tem um agravante, porque ele não fez no dia a dia, ele fez no ambiente do trabalho, o que é muito grave. Então, para quem está por fora da situação, o Botafogo foi até Fortaleza para enfrentar o Fortaleza. Depois do jogo, a comissão técnica deu uma espécie de folga para os jogadores. Acabou o jogo, eles tinham até 10 da noite para voltar para a concentração. Então, do momento em que eles deixam o vestiário até 10 da noite, eles poderiam fazer o que eles quisessem. Lógico, com a consciência de que qual é o limite do que você quer fazer. Então eles puderam sair para jantar, para encontrar com a família, para encontrar com mulher, se eles quisessem encontrar, dentro daquele período, liberado. Toma um chopp, 10 da noite no hotel. Os caras ultrapassaram o limite e levaram mulheres para o hotel. Ponto. Não poderiam. Então, a partir daí, você coloca em xeque o seu trabalho, você coloca em xeque o trabalho do seu colega, você coloca em xeque o planejamento que foi feito em cima de você. Porque quando o John Textor, e a gente fala muito isso, tem jogador que é escolhido pela comissão técnica, tem jogador que é escolhido pelo scout, há uma reunião, eles aprovam, o John Textor diz, vai em frente, eles vão lá e contratam. E tem jogador que é ele que fala assim, eu quero. E quando ele fala eu quero, ele vai até conseguir. Estamos vendo aí a questão do Thiago Almada, por exemplo. O Thiago Almada não foi contratado, mas ele quer esse cara. E tem grandes chances dele conseguir trazer no meio do ano. E se não conseguir no meio do ano, no final do ano. E quando ele fala eu quero, é porque ele está tendo uma visão que não é só para dentro de campo. Quando ele traz um estrangeiro, como o Oscar Romero, por exemplo, que está longe de viver o seu melhor momento na carreira, mas é o capitão da seleção paraguaia, é o camisa 10 da seleção paraguaia, já com idade, não é nenhum garoto, faz parte da reconstrução da seleção paraguaia, e é uma peça que o Botafogo precisava, tanto que quando ele é contratado, a gente diz o seguinte, esse cara vem para ser titular. E ele ia ser titular, porque o Oscar estava entrando no segundo tempo e entrando bem. Ele entrou contra o Fortaleza e entrou bem. Então era questão de tempo. E aí, Pimentel, o técnico começa a olhar e falar, esse aqui, já conheço, é um grande nome, tá chegando e vai virar titular. Quando ele jogar, eu consigo mexer no meu time, então. Por isso que eu disse no começo, ele frustra o planejamento do técnico, do time, do colega e do dono. Então, acho que a decepção para o John Textor é muito maior do que todo mundo, porque o John Textor comprou a briga, foi para cima, pagou a luva que ele queria receber, colocou no time. E aí o cara fala assim, olha, fiz todo esse esforço e ele, com menos de um mês, me respondeu desse jeito. Então, acho que do jeito que a mão pesou para trazer, a mão do John Textor também vai pesar para liberar. Só que ele tem que pensar como gestor. Qual é o reflexo que isso vai ter agora para a companhia liberar o jogador? Porque ele investiu dinheiro no cara. Ele tem um contrato com o cara. Vai rescindir e pagar a multa? Tem como rescindir e dar uma justa causa depois desse tempo? Então o John Textor, além de poder estar muito aborrecido, muito chateado, decepcionado, ele tem que pensar como gestor, porque o prejuízo técnico já está tendo. O cara está fora do segundo jogo. Uma peça importante. Está fora do segundo jogo. E o que ele não pode ter agora é um prejuízo financeiro. Mas assim, Pimentel, de todos, acho que quem deve estar mais pé da vida é o patrão. E com razão.